Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do Ensino Médio Turno Tarde. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Está iniciando mais uma aula da disciplina Meu Pequeno Mundo, essa disciplina que dá profundidade aos temas das ciências, da natureza, com foco no mundo microscópico. Galera, nesse mês de outubro, estamos conversando com vocês sobre biotecnologias, né? Já conversamos sobre o conceito da biotecnologia a partir do olhar da perspectiva de uma bactéria, de fungos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho na perspectiva dos vírus, tá? Entender um pouquinho da biologia. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho da biologia do vírus e como esses vírus podem ser, sim, úteis para os seres humanos. Porque, sim, galera, a gente vai tem uma associação direta de vírus com doença, né? Porque eles são patógenos obrigatórios, intracelulares obrigatórios, mas conhecer o funcionamento desses vírus é uma estratégia interessante para que nós, seres humanos, possamos utilizar, tá, a ferramenta, a biologia desse vírus ao nosso favor, e a gente utiliza, certo? Em alguns tratamentos médicos, criação de vacinas e dentre outras funções. Bora acompanhar aqui a aula de hoje. Tema da aula aqui, ó, biotecnologia vírus, tá na tela para vocês. Aula da segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Beleza? Vamos nós! Boa tarde, deixa eu dar um oi aqui para a turma de Olho d'Água, pessoal de Pimenteiras, de Ribeiro Pinas e de São Francisco do Piauí, que estão online acompanhando a nossa aula. Objetivos da nossa aula de hoje: caracterizar a morfologia dos vírus, porque sim, a gente precisa entender a biologia desse vírus, certo? As estruturas morfológicas que esse vírus vai ter, certo? As funções, tá? E aí a gente vai entender também, por exemplo, as enzimas, tá? Como essas enzimas contribuem para que esse vírus funcione e como é que a gente pode aproveitar, tá, dessa biologia para ao nosso favor. E também compreender como a biologia do vírus está aí, ó, pode influenciar na biotecnologia. Dois exemplos que a gente vai trabalhar na aula de hoje: a produção de vacinas, a gente vai acompanhar 2 tipos de vacinas aqui na aula de hoje, e na transmissão de caracteres hereditários. Sim, dá para fazer isso. E claro, a gente não vai passar essa aula sem praticar, né, fazer exercícios, e tem exercícios para casas também. Beleza? Então vamos nós. Então, galera, a gente começa a aula de hoje conceituando quem é o vírus, tá? É uma discussão muito séria, né, muito comum, muito pertinente, do que o vírus é, né? O vírus é ou não é um ser vivo, né? O dilema que acontece muito, né, que acomete muitos cientistas, tá? Galera, não é uma questão necessariamente para que você responda, tá? Mas que é interessante que você entenda que o porquê, né, os prós e os contras, né, de classificar esse ser, né, como um ser ou não como um ser vivo, tá? A gente vai encarar e a gente vai entender o vírus como um ser vivo por conta das suas capacidades, como, por exemplo, sua capacidade de metabolizar, por ele apresentar material genético próprio, que é dele, certo? E, enfim, mas ele tem uma ausência de um fator muito importante, que é a célula, né? E a gente sabe que a célula é a unidade básica da vida. Para que o vírus funcione, ele precisa da célula, né? Então, ele só consegue realizar suas atividades vitais dentro de uma célula parasitada. Então, alguns cientistas não consideram ser vivo pela ausência da célula, outros consideram porque ele tem tudo, só não tem a célula, certo? E isso é um grande dilema, né? Bom, o fato é, vocês podem concluir que, de fato, para a vida acontecer, a gente vai precisar, de fato, da célula, certo? E que vírus são organismos que, sim, impactam diretamente a vida de diversos seres vivos. Todos os seres vivos, tá? Vírus tem um material genético, que é material genético de DNA ou de RNA. Às vezes, ele tem ambos, tá? Normalmente, ele não tem uma estrutura celular, mas ele tem uma cápsula proteica. Essa cápsula a gente pode chamar de capsídeo. Ok, beleza. E em alguns casos, não em todos, eles vão possuir um envelope a mais
de lipídios a mais, certo? Além dessa cápsula proteica. Esse capsídeo, né, ou cápsula proteica, pode ser um ou pode ser mais de um também. Beleza? Nessa imagem, a gente vai observar algumas morfologias diferentes de vírus existentes, tá? Bacteriófago ou bacteriófago é um vírus muito comum, tá? Muito conhecido e discutido na ciência. Ele é um vírus que tem DNA na sua composição, ele tem um capsídeo e ele vai ter uma estrutura proteica a mais, parece um robozinho, né? Uma aranhazinha talvez, que injeta esse DNA numa bactéria. Então, o bacteriófago, ele infecta necessariamente bactérias. Ok? Ele infecta bactérias, tá? Basicamente, seu estudo permitiu que a gente entendesse o ciclo de vida das bactérias, dos vírus em si. A gente tem basicamente dois tipos de ciclo de vida nas bactérias, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, tá? O ciclo lítico, ele é um ciclo de vida longo, tá? No qual o DNA, o DNA viral, ele é inserido no DNA da célula infectada e a célula vai continuar a sua vida, vai se dividir, vai crescer, vai continuar metabolizando. E é claro que ao longo desse processo ela vai gerando aí os resíduos, né, os produtos do vírus, até uma hora que ela passe a fazer as funções de fato daquele vírus. Já no ciclo lítico, é o ciclo de vida curto. A célula parasitada, ela perde meio que sua função, né, essencial e ela passa a viver em função daquele vírus. Nesse caso, normalmente a célula acaba morrendo na hora de liberar os vírus que foram crescidos. Galera, vale ressaltar o seguinte, que eu quero chamar a atenção para vocês. Esse termo viral vem justamente de uma característica comum a todos os vírus. A capacidade alta dele de se reproduzir rapidamente e em grande quantidade. Certo? No segundo vírus que vocês estão observando aí, vocês vão observar um vírus de RNA, certo? Ele vai ter um capsídeo do lado de fora, certo? Protegendo esse RNA. E ele é um vírus do tabaco, o vírus do tabaco, mosaico do tabaco, né? Ele infecta plantas, especialmente o tabaco. E aí, galera, aquela coisa, né? Planta adoece? Sim, planta fica doente, né? Normalmente a contaminação, né? Pode ficar doente por fungo, pode ficar doente por bactéria, pode ficar doente por conta de vírus, tá? Esses vírus, por exemplo, do tabaco, eles vão ser caracterizados, por exemplo, por manchinhas amarelas ao redor de toda a folha, prejudicando diretamente a produção, a qualidade daquela folha, né? O tabaco, ele é uma das folhas utilizadas aí na produção de cigarro, então elas atrapalham diretamente a produção. Normalmente, uma planta se contamina de forma direta, por cruzamento, né? Não por cruzamento e reprodução, mas por tratamento. Então, às vezes, uma pessoa está fazendo uma poda em uma planta doente e aí utiliza a mesma tesoura para podar uma outra planta. Então, ela leva o vírus de uma planta para outra, tá? Ou, às vezes, utilizando pás, né, aradores, e aí eles acabam contaminando também. Então, é uma grande preocupação do engenheiro agrônomo, né, do produtor. Nos dois últimos vírus, estamos mostrando vírus que infectam seres humanos, tá? Então, aqui, ó, o tabaco infecta plantas. E já nesses dois aqui, ó, infectam seres humanos. Tá? Temos dois aqui, ó, adenovírus e o influenza, tá? Adenovírus é um vírus relativamente comum, que vai causar algumas infecções relativamente simples. Observa a estrutura dele, tá? Ele tem, olha só, na sua composição, DNA lá dentro e um capsídeo do lado de fora. Capsídeo, deixa eu só corrigir aqui, deixar bonitinho para vocês.
Então, essa estrutura aqui, ó, do capsídeo, capsídeo, tá? Essa estrutura desse capsídeo, o que, que a gente vai ter? Proteínas. Observa que essas proteínas são diversas. E algumas dessas proteínas, elas servem para o reconhecimento da célula hospedeira, certo? Beleza? E o material genético está dentro. No vírus do influenza, um vírus típico das gripes humanas, tá? O melhor exemplo para a gente que a gente tem é o vírus do H1N1, conhecido popularmente como gripe suína, que causou, galera, uma pandemia lá em 2009, certo? Então, fiquem ligados que algumas questões, às vezes, gostam de cobrar sobre ele. Esse vírus aqui, ele é um vírus de RNA, certo? A gente chama esse grupo de vírus que tem RNA de uma família retroviridae, né? Então, a gente vai já explicar direitinho a estrutura dele. Observa que, além de um capsídeo, ele vai possuir o quê? Um envelope, que é um envoltório lipídico que se assemelha a uma membrana plasmática. É igual? Não, não é igual a uma membrana plasmática, mas ele se assemelha, certo? Ele tem uma lipídio, às vezes é uma dupla camada, enfim. Junto com essa camada de lipídio, eles têm algumas proteínas de reconhecimento, tá? Inclusive, o H1N1, né, a gente mostra variações desses tipos de proteínas. E a gente pode classificar as espécies de vírus do grupo influenza justamente por essas variações dos grupos proteicos H e dos grupos proteicos N. Então, a gente tem variações HN3, H3N9 e assim por diante. Certo? Mas, trazendo um pouco mais detalhes desse vírus considerado do grupo do retroviridae, né? Retroviridae é uma classe, tá? Uma classe não, é uma família de vírus que tem RNA como material genético. Então, olha só esse vírus aqui. Um dos vírus mais importantes que tem esse RNA como material genético, com envelope e tudo mais, é o vírus HIV. Cuidado, vírus HIV causa AIDS. Galera, não confundam. AIDS é doença. HIV é o agente infeccioso, é o agente que causa aquela doença. A pessoa pode ter HIV, mas não está necessariamente doente, certo? Essa doença, ela impactou muito a sociedade humana, principalmente nos anos 80, 70, final dos anos 70, mas principalmente nos anos 80 e 90. Até hoje impacta muito a nossa sociedade. Mas a gente ganhou grandes respostas na comunidade científica. A gente aprendeu muito com esse vírus e a gente usa muito desse conhecimento nos dias de hoje, como a gente vai acompanhar. É isso que é biotecnologia, tá, galera? Então pensa aqui comigo, tá? Infelizmente, a gente não conseguiu desenvolver até hoje vacina para isso. Porém, a gente consegue desenvolver tecnologia para evitar a disseminação e a propagação maior dessa doença. Como é o caso, por exemplo, de PrEP, tá? Que é um medicamento de prevenção contra a infecção HIV previamente, géis, por exemplo, que inibem o funcionamento de algumas enzimas, tá? Galera, vamos entender aqui a biologia desse vírus e entender como é que ele afeta a gente. O vírus do HIV, ele infecta o ser humano em que aspecto? Bora lá. Vamos aqui por camadas, tá? Normalmente, os vírus, eles infectam células muito específicas. Não é diferente do vírus do HIV. Ele vai infectar células do linfócito T, certo? Que são células de defesa do nosso corpo.
Normalmente, as células do linfócito T produzem anticorpos. E aí, o que acontece? Quando esses vírus acessam o linfócito T e eles vão ser virulentos, eles acabam destruindo as células do linfócito T, tornando a pessoa suscetível a outras doenças. A gente, até o termo HIV por conta disso. É vírus da imunodeficiência humana. Então, normalmente, as pessoas acabam ficando muito mais suscetíveis a pegar outras doenças, tá? Normalmente tem alguns sinais que as pessoas vão ter, né? Além de se infectar facilmente com outras doenças, mas normalmente elas podem ter alguns sinais, né, característicos, como, por exemplo, a candidíase aparente na boca, né, que normalmente é uma infecção fúngica transmissível sexualmente. Normalmente a gente não consegue observar ela. Quando a pessoa está com o sistema imune baixo, ela aparece. Alguns sinais, como sarcoma de Kaposi também, por exemplo, são manchinhas pretas ao longo do corpo, principalmente na boca. Elas aparecem, tá? Então o profissional da saúde pode enxergar esses sinais como fatores interessantes para um teste. Hoje em dia se faz um teste rápido em muitos lugares, tá? De forma gratuita e confiável. Então é interessante que você possa, né, buscar esse tipo de tratamento, né, de se conhecer a fundo. E vale lembrar que não é somente o sexo que transmite isso. Transfusão de sangue, né, com pessoas contaminadas, o contato direto do sangue, né, tu está cortado e a pessoa infectada também está cortada. E os contatos sexuais são as principais formas de contaminação direta do HIV. Mas bora ver aqui um pouquinho mais da biologia dele. Olha só, o vírus do HIV, como vocês podem ver, ele é um vírus envelopado. Por quê? Porque ele tem aqui, ó, envelope, né? Que é esse envelope lipídico que o envolve. Ele vai ter dois tipos de capsídeos, tá? Um capsídeo interno e um capsídeo externo, certo? Capsídeo externo e um capsídeo interno, ok? Beleza? A gente também vai ter o quê? Proteínas no envelope que ajudam no reconhecimento. É assim que o linfócito T vai reconhecer esse vírus e vai aceitá-lo, de certa forma. Só que eu quero chamar a atenção aqui para vocês de 3 enzimas muito importantes, que o fato da gente conhecer essas enzimas ajudam a gente a solucionar possíveis problemas, como a gente vai acompanhar aqui, ó. 3 enzimas são essas, tá? Primeira enzima que eu quero chamar aqui a atenção para vocês é a transcriptase. É a transcriptase reversa. Tá? Professor, o que a transcriptase reversa faz? Tá? Eu preciso relembrar com vocês que, em geral, o que acontece? A gente tem uma molécula de DNA que ela transcreve para produzir RNA. Depois, ela transcreve esse RNA, gerando a nossa proteína. Quando um vírus coloca RNA dentro de uma célula hospedeira, certo? Se aquele RNA fosse logo utilizado, a gente só teria a produção de uma única proteína. Por quê? Porque só seria um único RNA ali. Não existe replicação do RNA. Não existe isso. O que existe é a replicação do DNA. Então, não seria viável, não seria interessante, ou a gente não conseguiria funcionar, né, esse RNA diretamente nesse propósito. Para isso, é que existe a transcriptase reversa. Professor, o que a transcriptase reversa faz? Então, na prática, ela vai, transcriptase reversa, ela pega o RNA viral e converte em DNA. Essa é a grande deixa da transcriptase reversa. Ela sintetiza DNA viral a partir... Que ótimo que você está aqui. Que bom que teve a aula presencial, né? Que bom, Érica. Mas que bom que você também está aqui agora acompanhando nossa aula, Érica.
Senti sua falta de manhã, mas estamos aqui agora conectados. Coisa boa, participação é sempre boa. Sua participação é sempre construtiva. Então, bora nós, Érica. Ó, o que a enzima transcriptase reversa faz, tá? A transcriptase reversa, galera, é uma enzima. E ela é uma enzima proteica. Ela acelera reações químicas. Mas essa reação química aqui, galera, ela tem um esquema. Ela tem uma função. Ela volta. Ela, em vez de fazer o caminho normal, né, que é do RNA para gerar proteína, ela volta. Ela cria um DNA com base em um RNA viral. E aí, galera, é onde a gente fecha esse esquema, tá? Porque a gente vai ter uma outra proteína aqui, ó, chamada proteína integrase. O que é essa enzima? Essa outra enzima também é outra enzima. O que ela faz? Ela integra o então DNA viral recém-produzido pela transcriptase reversa ao DNA da célula parasitada. E aí, no DNA da célula parasitada, aí tudo vai funcionar de acordo com a célula parasitada. Se a célula parasitada precisa duplicar aquele DNA todinho, ele vai duplicar aquele DNA todinho, inclusive o DNA do vírus, certo? E aí ele vai conseguir ter mais vírus para produzir. E aí ele pode produzir milhares e milhares e milhares de vírus, certo? Pode transcrever várias vezes o mesmo RNA. E aí a gente vai indo. A enzima integrase, ela tem essa função. Então a enzima transcriptase reversa tem o efeito de quê? De converter o RNA em DNA viral, a partir do RNA viral, e a integrase integrar esse DNA no DNA proteico, ou no DNA da célula hospedeira. Por fim, achamos uma protease, que é uma outra enzima. Vai ter algumas funções ligadas aí à produção de algumas proteínas específicas. Galera, até hoje a gente não conseguiu gerar, como eu disse para vocês, até hoje a gente não conseguiu gerar vacina para o HIV. Porém, conhecer todos esses esquemas aqui foi muito importante para que a gente pudesse desenvolver tecnologias, biotecnologias muito importantes para identificar outros vírus. Vamos acompanhar aqui agora sobre o processo da biotecnologia a partir de vírus, tá? Galera, primeiro ponto interessante que a gente precisa entender é que os vírus, eles estão na natureza há muito tempo selecionando vários organismos vivos. Tá lá, ó. Vírus são ferramentas entregues às células para sua própria destruição. Normalmente é isso que ela faz. Ela entra na célula parasitada e ela acaba destruindo com o intuito dela produzir mais e mais células. Tá? A grande ideia, galera, é que aquele vírus selecione, tá, mais indivíduos resistentes. Porque pensa aqui comigo, numa doença que tem um potencial letárgico, né, um potencial de matar muitas pessoas, como por exemplo é o caso do vírus Ebola, né? O vírus Ebola, ele mata mais ou menos quase 90% das pessoas que são infectadas. Adoeceu, 90% das pessoas acabam morrendo. Então, o poder letárgico dessa pessoa, letal, é muito alto. Isso não é interessante para o vírus também. Por quê? Porque o vírus depende daquele ser vivo, ele depende daquele ser humano. Então, quanto mais letal ele é, menos eficiente ele é, certo? Ao longo da evolução, o que aconteceu? Os vírus foram selecionando os organismos mais resistentes. E aí a gente foi sendo selecionado. Os vírus fizeram parte do nosso processo de seleção natural. Está ali, ó. Antes mesmo do ser humano ter consciência de si próprio, os vírus já desempenhavam um papel moldando o próprio ser humano, atuando ativamente no processo de seleção de indivíduos imunologicamente adaptados. Galera, tá aqui, ó.
Lá nas aulas de biologia, né, Fagner? Nas aulas de biologia com o professor Tess, ele já explicou para vocês. Professor, o que é a seleção natural? O que é a seleção natural? É aquele processo que seleção natural. Não é a seleção do Brasil, viu, galera? Seleção natural é aquela seleção que seleciona os mais fortes, certo? Certo? Tá certo isso, Érica? Tá certo isso, pessoal de Uruçuí? Tá certo isso, pessoal de Pimenteiras? Fagner, Curral Novo, seleção natural sempre vai selecionar os indivíduos mais fortes, mais resistentes a alguma doença, por exemplo, não é isso? Ô, professor, se liga, professor. Olha lá, o senhor mesmo circulou a palavrinha. Não é o mais forte, e sim o quê? O mais adaptado, galera. Vou até apagar aqui para não confundir vocês. Não são os mais fortes, são os mais adaptados, são os mais aptos à sobrevivência. Boa, Érica, os mais adaptados, está até circulado aqui. E que adaptação seria essa, por exemplo? A produção de anticorpos, uai, certo? Nem sempre a gente teve essa condição. E à medida que a gente foi aprendendo a desenvolver, a se proteger, a gente aprendeu, né? A gente criou o mecanismo de produzir anticorpos. Em geral, galera, a gente não nasce com os anticorpos. O que acontece? À medida que a gente tem contato com os patógenos, a gente desenvolve esses anticorpos, que é uma forma de reconhecer os antígenos, certo? Então, nós temos essa condição também, porque durante o processo de seleção natural, nós temos essa característica, e a gente vai ver e acompanhar aqui durante a aula de hoje, que essa característica vai ser muito importante para que a gente possa desenvolver a nossa característica. Primeiro, a gente conhece a característica do vírus. Segundo, a gente vai ter que ter uma segunda característica, que é a capacidade de gerar anticorpos. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento, por exemplo, de vacinas. Certo? Olha só esse caso aqui, galera. Você sabe como é que as primeiras vacinas foram criadas? Olha só aqui, por curiosidade aqui para vocês. Ó. A primeira vacina ela foi criada aproximadamente em 1789. O naturalista médico britânico Edward Jenner observou que pessoas que trabalhavam na ordenha de vacas... O que é uma ordenha de vacas, professor? Quando ele tira o leite da vaca, tá? Então, na ordenha de vacas com feridas de varíola, que é uma doença viral, é claro que em 1789, eles não entendiam muito bem a ideia do vírus, né? Até sabiam da doença, mas não sabiam muito bem da composição, da morfologia desse vírus. Tá? Mas eles estavam acompanhando que aqueles indivíduos, daquelas vacas, estavam doentes, que as pessoas que estavam manuseando as tetas daquela vaca doente não ficavam doentes. E sim, já existia a varíola humana. Então, o senhor Edward Jenner se questionou, uai, o que é que está acontecendo com essas pessoas? Por que é que essas pessoas não ficam doentes? O que elas têm? O que a função, o trabalho delas faz com que elas não se infeccionem? Tá? Aí, galera, foi desenvolver, a partir da sua observação, ele chegou à conclusão que o contato daquelas pessoas com aquelas vacas doentes tornava essas pessoas imunes. E basicamente é isso, galera. Gente, eu disse para vocês que os vírus, eles são parasitas muito específicos, certo? O vírus que infecta o ser humano vai infectar o ser humano e ponto. O vírus que infecta a vaca vai infectar a vaca e pronto. E acabou, não tem essa mistura. Não tem como a pessoa ficar doente. Só que
Só que a pessoa estava lá manuseando a teta da vaca doente. Ela estava em contato com o vírus da vaca. Aquele vírus da vaca não provocava doença no ser humano, mas o corpo do ser humano, do ordenhador, passou a reconhecer aquele patógeno. E passou a produzir o quê? Passou a produzir anticorpos. E aí a gente ganha uma das primeiras vacinas no mundo, que é chamada vacina atenuada. Então, galera, vocês já estão acompanhando agora no período da Covid-19 vários tipos de vacina. Por que a gente tem um monte de tipos de vacina? Porque cada uma usa uma tecnologia diferente. A primeira vacina que foi desenvolvida, utilizou-se vacina atenuada. O que é isso? Eu vou utilizar um vírus já existente, já conhecido, porém que não me causa mal, certo? Porque ele é de outro organismo. Eu já estudei que tem um vírus ali na galinha, no porco, e aí a gente pode trazer esse vírus para apresentar ao ser humano, certo? Para que esse corpo humano possa desenvolver o que? O seu próprio anticorpo. E assim ele desenvolveu. Ele pegou o que? Essa doença atenuada, esse vírus da varíola, e ele começou a aplicar numa parte de uma população, e ele começou a imunizar essas pessoas. Essas pessoas passaram, então, o quê? Essas pessoas passaram o quê? A não ficar mais doente, porque elas já produziam anticorpo antes de serem infectadas, certo? Essa é a história da primeira vacina, tá? Só esse tipo de vacina? Não, tem tantas outras, tá bom? Como o vírus utilizam células do hospedeiro para se reproduzir, não é fácil matá-lo. Portanto, a forma mais eficaz de controlar a doença é evitando o seu contato ou já estando preparado através de vacinas, certo? Tomar medicamentos nem sempre pode ser a solução. Normalmente, doenças virais, elas controlam sintomas, tá? Antibióticos, como a gente já conversou diversas vezes, são para tratar doenças bacterianas, certo? Ele é ineficaz para tratamento de doenças virais, tornando bactérias resistentes a esses medicamentos. É o processo de geração de superbactérias, como a gente conversou, tá? Não só de gerar vacina, se trabalha com doenças virais, tá? A gente tem outros tipos de tecnologias que podem ser empregadas, tá? Olha só, como eu disse para vocês, sobre a transcriptase reversa. Um grande avanço na biotecnologia, sobretudo, foi na área de biologia molecular. Foi o advento da enzima transcriptase reversa. A gente conheceu essa enzima principalmente estudando o quê? O vírus do HIV. E a gente foi entendendo que existiam essas várias enzimas naquele indivíduo. Galera, os vírus HIV foi um dos vírus mais estudados pela comunidade científica nos últimos 30, 40 anos, mais ou menos. Certo? Então, a gente tem muita informação que a gente levou para outras doenças virais. Certo? A enzima transcriptase reversa, é capaz de produzir DNA a partir do RNA. Com essa aplicação da tecnologia associada à transcriptase reversa, em reações de cadeias polimerase, aquelas que duplicam o DNA, foi possível o desenvolvimento de diversas áreas da ciência. E assim a gente poder fazer o que a gente conhece como teste de DNA. Para quem não sabe, a gente tem dois tipos básicos aí de testes de vírus, como, por exemplo, o da Covid-19, né? Lembrando, Covid-19 é a doença, certo? SARS-CoV-2 é quem causa a doença. A gente tem dois testes, né? O teste rápido e o teste PCR, tá? No teste rápido, o que a gente avalia? A presença ou não de anticorpo, tá? Então, tem teste rápido. Covid-19.
Tem o teste rápido e tem o teste PCR. No teste rápido, o que a gente avalia? A presença de anticorpo. Lembra lá, anticorpo é uma proteína produzida pelo ser humano para reconhecer o antígeno. E aí, normalmente, os testes vão dizer se é IgA ou IgG, desculpa, IgM ou IgG. E esse IgM ou IgG vai dizer se você está em contato com o antígeno ou se você já teve o contato com o antígeno. A gente já teve o contato quem tomou a vacina ou quem já adoeceu, certo? E quem está com o antígeno está doente, certo? Já o teste PCR é um teste de DNA. Similar aos testes de DNA que vocês acompanharam lá nas aulas de biologia com o professor Tércio. O professor Tércio explicou para vocês como é que faz aquela comparação do teste de DNA para saber, por exemplo, fazer um teste de paternidade, o teste, por exemplo, para saber se aconteceu ou não um crime, tá? E aí isso ajuda a gente a poder fazer esse tipo de investigação. Então, normalmente a gente vai ter esse teste para identificar o tipo de vírus existente, certo? Aí a gente vai ter aqui, ó, o teste PCR, no qual a gente vai pegar o agente infeccioso nos lugares de infecção. Normalmente você pega um cotonete compridão, certo? Que coloca no nariz e esse nariz ele vai pegar ali, ó, a mucosa desse teste e ele vai passar por umas enzimas. Essas enzimas são justamente as enzimas transcriptase reversa e a enzima polimerase, certo? Para fazer com que a gente gere DNA viral e com que a gente possa duplicar esse DNA. E aí o teste é similar àquele teste que o professor Tércio explicou para vocês lá nas aulas de biologia, certo? Aí você pode resgatar isso lá nas aulas de biologia para lembrar. Então aqui está só mostrando o esqueminha, tá? Comenta aí se vocês já fizeram algum teste, algum desses testes. O teste rápido ou o teste PCR, tá? Comenta aí que eu quero saber. Bom, galera, então conhecer o processo de como a biologia daquele vírus funciona é um processo interessante para desenvolver biotecnologia, tá? Aí a gente entra em tipos de tecnologias bem diferentes, como, por exemplo, é o caso de utilizar vetores virais. A gente pode utilizar vetores virais em dois aspectos. O primeiro é a transgenia. O que é a transgenia? Tá? A transgenia é a criação de organismos geneticamente modificado. Como assim, professor? Então, o que a gente aprendeu até agora, tá? Aqui, em geral, por conta dessa enzimazinha aqui, ó, vamos até voltar, ó, por conta dessa enzima aqui, ó, que botei de azul para vocês, integrase, o que acontece? O DNA viral, ele vai se associar ao DNA da célula infectada. E aí, consequentemente, eu estou colocando... boa tarde, Amanda. Boa tarde, Aparecida. Ó... À medida... Certo, Érica, certinho. À medida que eu integro, tá? Integrase, eu integro o DNA viral com o DNA da célula infectada, eu posso acrescentar uma informação do meu interesse ali dentro. Então, o que a gente pode desenvolver com biotecnologia? Para gerar células transgênicas, muitos grupos de pesquisa fizeram uso de vetores retrovirais. O que é retroviral? Um vírus de RNA.
que além do material genético desejado, dispõe de uma enzima integrase. Então, naturalmente, os vírus da família Retroviridae têm a enzima integrase. Então, eu garanto que aquele DNA que foi criado seja um DNA que vá ser incorporado à célula do meu interesse, fazendo com que a célula infectada, certo? Ela desenvolva uma característica do meu interesse, certo? Vou já mostrar para vocês como a gente pode criar vacinas muito interessantes para isso. O que é responsável por inserir DNA do vetor na célula do alvo permanente. Então, está aqui mostrando para vocês. Tá? Nesse esquema, nós temos um vírus com um gene viral e o quê? Que eu vou botar um pedacinho do gene do meu interesse, certo? Eu tenho o DNA, aliás, de vírus não, desculpa que esse aqui vai ter que ser de RNA, certo? E aí eu vou inserir um pedacinho de RNA do meu interesse. E aí isso vai gerar um DNA que vai ser colocado aonde? Na célula infectada, certo? E aí essa célula infectada, por exemplo, pode ser uma célula do sistema imune, tá? E aí eu posso começar a produzir o quê? Anticorpos para reconhecer aquele patógeno. Vamos dar um exemplo aqui para vocês, tá? Ainda de transgenia aqui, ó. Nas vacinas que utilizam vetores virais, ou seja, é uma outra vacina. A primeira vacina foi a vacina atenuada, certo? Aquela que utilizou um antígeno, um vírus atenuado, que não tinha efeitos para os seres humanos, tá? Então, vacinas que utilizam vetores virais, o vírus como o do sarampo ou adenovírus, que causa doença no ser humano, é geneticamente modificado para produzir proteínas do coronavírus. Opa! Então, a gente tem mais de uma vacina, não tem? Tem umas vacinas que são bem fortes, não é isso? Por quê? Porque, de fato, a gente está colocando um outro patógeno que, sim, que infecta o ser humano. Só que, calma, junto com esses vírus são colocados o quê? Inibidores para fazer com que esses vírus não causem, de fato, doença. A gente não vai adoecer a pessoa com sarampo, tá? A gente vai simplesmente a gente sabe como é que aquele vírus do sarampo funciona. A gente sabe que o vírus do sarampo vai atingir determinada célula e eu utilizo a inteligência que a gente já desenvolveu ao longo desse tempo para otimizar os processos. Eu sei qual é o caminho que aquele vírus vai fazer. Por isso que nas aulas de biologia a gente fala sobre ciclo de vida dos seres vivos, né? Ciclo de vida das doenças, como é que ele chega, como é que ele vai, para onde é que ele vai, que célula ele passa, que é para justamente um cientista que está desenvolvendo a nova tecnologia, ele possa criar esses possíveis caminhos para a gente, tá? Esses vírus são enfraquecidos e não podem causar doença. Existem dois tipos. Aqueles que podem se replicar dentro das células, produzindo ainda mais vírus, e aí, consequentemente, aumentando o potencial de produzir anticorpos, e aqueles que não podem reproduzir porque eles foram 100% desativados. E aí a gente vai ter aquela gama muito grande de vacinas que a gente tem no mercado só para coronavírus, por exemplo. Tá? Bom, mas a terapia gênica, mas o vetor viral, ele serve não só para criar organismo geneticamente modificado, mas para terapia, no qual a gente vai pegar um vírus conhecido do ser humano, certo? E a gente vai inserir nesse vírus uma característica do nosso interesse, certo? Fazendo com que a gente receba ou tenha uma resposta interessante para a produção. Por exemplo, uma pessoa que tem um gene defeituoso ou não tem um determinado gene, essa terapia pode ser usada para introduzir um gene que funciona. Galera, muita gente tem problema de saúde por mutações, tá? A grande maioria das nossas mutações são silenciosas e
a gente nunca vai identificar direito as causas. Algumas mutações causam, por exemplo, transtornos associados aí a questões de produção de neurotransmissores, por exemplo. Algumas pessoas precisam tomar medicamentos para poder controlar a taxa de produção de alguns neurotransmissores. Às vezes, a resposta é associada ao sistema imune, tá? Então, no não reconhecimento, na não produção de anticorpos, por exemplo. Existe uma tecnologia muito interessante que foi desenvolvida aqui no Brasil, como o nosso texto vai apontar. Ó. O exemplo da terapia gênica é com as células T, certo? Células T, vou voltar aqui ó, só para vocês resgatarem. Ó, cadê? Infecta linfócito T. Opa, células T, a mesma lá do vírus do HIV. Ó. As células T... na qual o gene sintético gerado em laboratório é inserido nas células de defesa do sangue, os linfócitos, que ganham a capacidade de identificar as células tumorais. Em geral, as células T ou as células do linfócito detectam patógeno, né, seres estranhos ao corpo, e eles passam a ganhar características para identificar funções diferentes dentro das células, ou crescimento inapropriado de alguma célula. Elas ajudam muito no aspecto da marcação, tá? Facilitando a identificação cedo, tá? De algumas pessoas para câncer, né? Como predisposição ao câncer, tá? Possibilitando que esse tratamento seja mais recente e com mais sucesso para o tratar. Tá? Então, mostrei aqui para vocês alguns caminhos diferentes que a gente pode desenvolver e, na verdade, que a ciência desenvolve utilizando o vírus. Porque, sim, vírus causa doença, mas não é só isso. Né? A gente permitiu muito desenvolvimento científico, processo de identificar doenças, né, como técnicas de PCR, terapia gênica, né, transgenia, tá? Utilizando esses carregadores virais. Então, conhecer ajuda muito a gente a produzir, a criar e a desenvolver tecnologia ao nosso favor. Beleza, Cleidiana? Bora praticar? Bora fazer uns exercícios? Vamos nós, ó. Tem algumas questões aqui para vocês, tá? Bora ver se vocês vão ficar ligados, ó. O gel vaginal poderá ser um recurso para as mulheres na prevenção contra a AIDS. Esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Essa inibição inibitória é importante, pois a referida enzima faz o quê? Aí eu tenho 5 alternativas, eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem, avaliarem e me trouxerem o gabarito, tá? 2 minutinhos para eles.
Olha que eu não gosto dessa carinha de dúvida na hora de responder. Tem que ter, certeza, confiança, tá? Eu entendo que vocês podem estar com dúvida, mas na hora de responder, tira esta dúvida e bora a confiança. Bora lá, ó. O que a questão está me dizendo? Que tem um gel para facilitar, ou para evitar, ou prevenir contra a AIDS, e gel para prevenir as mulheres. Tá? Esse produto tem um princípio ativo que inibe a enzima transcriptase reversa. O que eu quero que vocês saibam? Tá? O que vocês querem que vocês saibam? Ou como é que funciona a transcriptase reversa? Como é que a transcriptase reversa funciona? A questão está pedindo isso. A ação inibitória é importante, pois a referida enzima... Que enzima? Transcriptase reversa. Qual é a função dela, galera? Qual é mesmo? Produzir. Normalmente no DNA, produz RNA através da transcrição. E da transcrição produz o quê? Proteínas. Não é isso que a gente aprendeu? O que a transcriptase reversa faz? Pega o RNA, não é à toa, certo? E produz DNA a partir desse RNA, certo? Isso é a função da transcriptase reversa. Não foi isso que a gente discutiu? Beleza? Pronto. Então, essa ação inibitória é importante, pois a referida enzima faz isso. Galera, o que é o linfócito? Então, você continua com esse gabarito, Érica? Entendeu? Agora, continua com o mesmo gabarito? Pensa aí comigo, tá? Continua com o mesmo gabarito, Aparecida? Vamos nós, ó. O que é um linfócito? Linfócito, galera, é a célula de defesa do nosso corpo. É essa célula que é infectada. Certo? A célula o vírus do HIV infecta, não é qualquer célula. Ela infecta o linfócito. Mas a transcriptase reversa tem alguma coisa a ver com linfócito? Não tem, professor. A única função da transcriptase reversa é produzir DNA a partir do RNA viral. Tem alguma alternativa me falando justamente isso? Qual é a alternativa que me fala sobre isso? Olha lá, alternativa A. Corta a dupla hélice do DNA, produzindo molde para o RNA viral? Não. Certo? B. Produz moléculas do DNA viral que vão infectar células sadias? Não. Faltou o dado, que ela não vai produzir de qualquer forma. Ela produz a partir de algum molde. Que molde é esse? A C. Polimeriza moléculas de DNA. O que é polimeriza? É gerar um polímero. Galera, DNA é um polímero. Lá o professor Teste, eu tenho certeza que ele já falou sobre isso para vocês. Até porque eu já falei isso para vocês também. Tá? Então, com certeza, vocês já sabem que DNA é um polímero. Então, polimeriza, então gera o DNA, tá certo. Tendo como molde o RNA viral. Pronto, fechou, partiu. É isso aqui. Ok? Então, essa questão bastava eu saber o quê? Qual era a função da transcriptase reversa. E essa transcriptase reversa vai ser utilizada muito aonde? Lá nos testes de PCR. Ok? Beleza? Segunda questão. No ano de 2009, registrou-se um surto global de gripe causada por uma variante do influenza A, designado H1N1, popularmente conhecido pela gente como gripe suína. A Organização Mundial da Saúde solicitou que os países intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse uma propagação dessa doença.
Uma das ações mais importantes recomendadas pela OMS era a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir e espirrar. Galera, isso aqui para a gente, 2014, beleza. Mas para a gente, 2022, que acabamos de sair de uma pandemia de Covid-19, não dá para errar isso aqui. Pergunta, a ação recomendada de quê? Higienizar adequadamente as mãos, especialmente ao tossir e ao espirrar, tem qual objetivo, galera? Letra A, reduzir a reprodução viral. B de bola, impedir a penetração do vírus na pele. Tá higienizando a mão, galera. Higienizando a mão. C, reduzir o processo de autoinfecção. D de dado, reduzir a transmissão do vírus no ambiente. Impedir a seleção natural dos vírus resistentes. E aí, galera, vocês talvez foram muito jovens, em 2009, mas a gente ficou a febre dos álcool em gel na época, né? Então, todo mundo, em todo lugar tinha álcool em gel para passar nas mãos e a gente estava o tempo todo se higienizando. A gente não usou tanta máscara facial como agora, na pandemia de Covid-19, nem teve esse isolamento social. A gente continuou trabalhando e funcionando tudo normal. Mas a gente teve alguns outros cuidados, né? Abrir as janelas, não ficar num lugar 100% fechado, né? A gente teve alguns cuidados, sim. E sim, o álcool em gel virou a sensação da época. Galera, esse processo é para evitar a transmissão do vírus, principalmente depois de tossir e espirrar, porque o vírus pode ficar na mão e eu passar para outras pessoas. Então, o que eu queria? Reduzir a transmissão do vírus pelo ambiente. Tá? Até porque a pessoa pega no objeto e bota a mão no nariz, e bota a mão na boca, e bota a mão no olho, e aí você acaba se infeccionando. Vamos fechar? Temos quantos minutinhos ainda, Júnior? Vamos pegar aqui mais uma questão. A família Retroviridae encontra-se diversos vírus que infectam aves, mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir da molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente seres humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções causadas por esse vírus têm causado morte em grande prejuízo ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Tá? Ok, então aqui está falando, focado nesses vírus que não precisam de vetores para serem transmitidos. Tá? Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Alternativa A. Melhorias dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Alternativa B. Fabricação de soros mutagênicos para o combate desses vírus. Alternativa C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Alternativa D. Produção de vacinas que evitam a infecção de células hospedeiras. E alternativa E. O desenvolvimento de antirretrovirais, que dificultam a produção desses vírus. E aí, galera, foca no texto. O Enem tem isso, tá? Toma cuidado para que você não coloque uma alternativa que pareça ser certa, mas que não tem a ver com o contexto do enunciado. E o contexto do enunciado é falar sobre a família Retroviridae. Então, o foco aqui é nos antirretrovirais. É a história lá do gel da vagina para evitar a contaminação, tá? Para evitar com que a transcriptase reversa funcione. Tá? Lembrando, galera, só para a gente fechar aqui, última coisinha que eu vou falar. Normalmente esses métodos, viu, galera, a gente não vai utilizar exclusivamente só o gel. A gente faz uma ação combinada, certo? O gel mais a camisinha,
certo? A PrEP mais a camisinha, certo? Algum outro medicamento mais a camisinha, certo? Então, a gente usa combinação para poder garantir, certo? A camisinha é o melhor caminho para evitar uma infecção sexualmente transmissível, tá bom? Queridos, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira. Um grande beijo, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.